O Fluminense perdeu mais uma vez para o Vasco na Copa do Brasil. Mas a pergunta que fica não é por que o Fluminense perdeu para o Vasco. A pergunta é como que o clube chegou até aqui. Na minha opinião, os problemas começaram bem antes da bola rolar. E aí a gente precisa pensar um pouquinho nessa trajetória do Fluminense. Acho que o primeiro ponto diz respeito ao planejamento do elenco. O Fluminense planejou o elenco pensando em lidar com a temporada de uma forma, porém se viu em algumas situações que alguns jogadores não corresponderam àquilo que esperavam. O Lúcio, que é o de produção, começou o ano bem, mas caiu de produção. E aí o Ganso, que poderia ser esse jogador que troca com o Lúcio, ficou sai ou não sai do Fluminense. E aí você perde essa referência de reserva, e a gente perde um meia reserva. O Fluminense teve problema na zaga, o Fluminense tem problemas no ataque, e as contratações de reposição me parecem que não foram tão ajustadas assim. O Fluminense contratou o Mitjan para ser o zagueiro pela esquerda, diante de um cenário que o Freitas não vinha bem, e o Mitjan praticamente não teve oportunidades. O Fluminense contratou o Savarino, que começou bem, depois caiu de produção, sem ter uma posição fixa ali no campo, uma posição fixa não, uma posição definida. A gente não sabe se ele é meia, a gente não sabe se ele é ponta, se ele é ponta, ele consegue ajudar direito na marcação, ele não tem a velocidade que um ponta deveria ter, enfim. Então fica um limbo ali para o Savarino. E o ataque, a gente gastou 13 milhões no Castilho e ele nem está entrando em campo. E depois contratou o Hulk, e que claramente não é o cara para ser o 9 do time do Fluminense. Ele precisa jogar junto com o 9 e o Zubeldia não utiliza ele dessa forma. Então, o planejamento do elenco eu considero como o primeiro ponto problemático desse time. O segundo ponto, ainda dentro da questão da montagem do elenco, a gente pode citar a própria zaga, especificamente. O Fluminense ficou nessa de tentar contratar o Nino ao longo ali das janelas de transferência, tanto na do começo do ano como nessa. Como eu falei, contratou o Midjan e trouxe o Thiago Silva. De um ponto de vista, estava tudo certo. Mas o Fluminense acabou cedendo o Davi Schwindt, que era o da base, que fazia composição do elenco. Sétima opção. Sétima opção. Mas ele também só é sétima opção porque a gente não o vê jogar. Ele não tem chances. Nas poucas chances que ele teve, ele foi bem. Então, ele é sétima opção porque o Zubeldia queria. No campo, a gente nem sabe se ele poderia ser, de repente, uma terceira opção, se ele tinha qualidade para isso. Mas aí o Fluminense liberou o Davi Schwindt. O que aconteceu? Lesões, lesões, lesões. Thiago Silva, James, Freitas e Midian. Aí o Fluminense vai para o primeiro jogo contra o Vasco com a quarta, a quinta e a sexta opção na zaga. E sem banco. Nesse jogo, o James voltou, sendo banco. Na hora que o Igor Rabelo cai sentindo a perna, a gente já fica desesperado, porque como é que o James está? E cadê o jogador da base para fazer a composição no banco de reservas e dar uma mínima segurança para caso tenha algum problema com o zagueiro ali naquele momento do jogo? Não tinha. Então os problemas de montagem da zaga também são evidentes no Fluminense. Isso mostra que o mercado de transferências do Fluminense foi muito mal gerenciado. O Fluminense perdeu muito tempo em algumas negociações e que acabaram atrapalhando o desenvolvimento e a conclusão dessas transferências. E aqui a gente consegue lembrar de cabeça fácil, tá? O Fluminense começa tentando o Hulk, vira uma novela e não chega a um final feliz. O Fluminense tenta o Boanga, depois vira os olhos pro Arias e veja, eu não faço parte da galera que acha que o Boanga não veio por conta de uma pseudo proposta do Arias, tá? Para mim estava claro que o Boanga não ia vir desde o início. O diretor do LAFC falou no dia
que vazou a notícia sobre o Boanga, ele falou: a gente só vende se encontrar uma reposição. Ou seja, a gente já sabia que o Boanga só sairia se o LA contratasse. Como não tinha notícia do LA negociando com ninguém, era fato que o Boanga não iria vir. Então a transferência do Águias não atrapalhou. Ah, mas o Fluminense poderia ter feito uma proposta maior pelo Boanga. Poderia. Mas o LA poderia também não vender. Eles não precisam desse dinheiro. Então, para a gente ficar bem claro, aqui, tá na mesma página. Não acho que o Boanga não veio por conta do Ares. Mas o Fluminense perdeu muito tempo na negociação do Boanga, perdeu tempo na negociação com o Ares e poderia ter feito alguma outra contratação. Depois o Fluminense tentou o Ávalos, tentou o. Acho que é Coelho, que é do time lá da Argentina também, atacante. O valor afastou o Fluminense desses jogadores. Até que o Fluminense fecha com o Castilho. 13 milhões de dólares. O Fluminense pagou pelo final da janela. O Fluminense precisava desesperadamente contratar um atacante, porque o presidente falou que ia contratar, a torcida pedia a contratação e o Fluminense vai lá e contrata. Claramente o Castilho não vale 13 milhões. Claramente não vale. De longe não vale. Mas eu não acho o Castilho inútil. Diga-se de passagem. Acho que ele tem muita utilidade dentro das características dele. Mas o Fluminense perdeu muito tempo no mercado de transferências. Começou trazendo o Arana, reposição para lateral esquerda. Ótimo, todo mundo ficou feliz. Hoje, eu já olho e já penso que não está muito bem. A Arana não consegue entregar futebol de alto nível. Por quê? Não sei. Não sei. Não sei se é problema tático, não sei se é problema físico, não sei se é problema mental, não sei se de fato o jogador já está em declínio, não sei. Mas a realidade é que o Arana não está entregando futebol de alto rendimento. Aí o Fluminense contrata o Savarino. Savarino que começou muito bem e depois caiu de produção. Aí o Fluminense contratou o Midian, zagueiro, que o Zubeldia não usa. E contratou o Castilho. Enfim, mercado de transferências um pouco complicado. Mais um ponto. A falta de cuidado com o ataque. A contratação do Castilho era para melhorar a qualidade do ataque tricolor. Mas desde o ano passado, o ataque estava em declínio, né? A gente estava com dificuldades de fazer gols. A gente teve dificuldade com o Everaldo, a gente já não tinha um Cano em alto rendimento, a gente ainda não tinha o John Kennedy ajudando. Aí essa temporada o John Kennedy até melhora, a gente começa a ter um vislumbre de que o ataque vai melhorar, contrata o Castilho para que ele possa dar esse complemento, mas o ataque continua sendo um problema. O Fluminense cria muito e faz pouco. Então, esse problema ofensivo do Fluminense também faz parte desse escopo de situações que levaram o Fluminense a essa eliminação. Claro, não podemos excluir um outro ponto, a gestão do treinador. Zubeldia, ele tem números interessantes gerais no Fluminense. Ele conseguiu ter um bom aproveitamento e tudo mais. Porém, o Fluminense acumula eliminações traumáticas com o Zubeldia. O Fluminense caiu 2 vezes na Copa do Brasil para o Vasco, ano passado e esse. O Fluminense também foi eliminado para o Flamengo, né? Perdeu ali a final para o Flamengo. E aí, como é que funciona isso? Porque do ponto de vista do torcedor, é horrível perder clássico. Ainda mais quando é mata-mata. A gestão de elenco do Zubeldia para poder fazer o time ficar forte, me parece que não está funcionando. Isso sem contar a própria rotação do elenco, a não utilização dos jovens, a falta de encontrar alternativas dentro do time quando a gente perde peças. Por exemplo, quando o Lúcio se machucou, o Fluminense caiu de produção assustadoramente, porque ele não encontrava alternativas no time para fazer o Fluminense jogar. Então, essa gestão do Zubeldia, principalmente ali nos 2 últimos meses antes da Copa e após a Copa do Mundo, é um desastre. Um outro erro que eu gostaria de citar é a comunicação do clube com a torcida, ou seja, o vínculo do Fluminense com a sua torcida.
Me parece que o clube se distanciou da torcida. O torcedor Fluminense não consegue comprar o apoio ao clube. E aqui a gente pode pensar em várias situações. Pode pensar que aquela situação de adiamento do jogo do Fla-Flu pode ter impactado nisso. A gente pode imaginar que as questões das contratações no começo do ano já começou a afastar a torcida lá atrás. Enfim, o motivo é um pouco complexo para a gente poder analisar. Mas a realidade, ou seja, entender o que está acontecendo e que está claro, é essa falta de comunicação entre clube e torcida. Aquela comunicação que arrebata os torcedores e os leva para o estádio. Isso o Fluminense não consegue mais fazer. Isso impacta. Jogar para o Maracanã com 60 mil tricolores te apoiando é diferente de você jogar para o Maracanã com 20. Porque no Maracanã com 20 parece que o estádio está completamente vazio. Então, isso impacta também nos resultados. Então, falta. E aqui poderia ser muito fácil só bater na torcida. Mas eu acho que o clube tem uma parcela de culpa significativa nesse distanciamento da torcida. Vamos para o próximo ponto? O próximo ponto é: a eliminação é consequência das escolhas do próprio clube. É a gente olhar para o Fluminense e imaginar que o clube que poderia ir mais longe nas competições cai precocemente por um acúmulo de decisões erradas. E aqui é óbvio que o vídeo poderia ter muito mais. Inclusive, se você tiver mais pontos que você acha que são problemáticos nessa temporada, deixa seu comentário aí. Me ajuda a construir. Eu li todos os comentários, respondo todos, bem, quase todos, né? Quando aqueles são meio ofensivos, eu não vou responder, porque não tem necessidade. Mas seu comentário é importante, pô. Então deixa seu comentário aí que nos ajuda a construir aqui os vídeos sobre fusão. Mas as eliminações são consequência dessa junção de pontos. E aí a gente fica, enquanto torcedor, sem saber qual é a perspectiva futura. Fluminense vai passar do Rivadavia? Não sei. Não tenho essa confiança. Nenhuma. Muito pelo contrário. A gente não ganhou do Rivadavia lá na fase de grupos. E aí, para mim, fica muito claro, porque o Fluminense tá vindo de uma eliminação traumática do Vasco pro Vasco e vai enfrentar o Rivadavia, que já não ganhou essa temporada. E aí? Como é que o Fluminense chega para esse jogo? É bem problemático. Então, essa junção de fatores nos traz para esse ponto. Ponto esse, que é muito triste numa temporada que o Fluminense investiu alto para contratar jogadores. Uma temporada que o Fluminense pode fazer muito abaixo nas competições financeiramente falando, e aqui eu não estou falando nem esportivamente, financeiramente. Que cair no mata-mata, esportivamente a gente entende, mas financeiramente o impacto é muito pior. Lembra aquela quantia que o Fluminense tem que vender 200 milhões para poder fechar a temporada? O Fluminense, além de não estar vendendo 200 milhões, está sendo eliminado de competições que poderiam lhe dar dinheiro. E aí, como é que fica? Problemático. Então, para arrematar o vídeo, que já está longo pra caramba, você já está aí até o final me assistindo, agradeço, por sinal, mas eu dividiria as responsabilidades entre, na parte da diretoria, planejamento de elenco, mercado de transferências lento, falta de reposição na zaga a tempo, o Fluminense precisava, venda do Davi Schwindt e não ter uma opção barata para ser sétima opção no elenco e que já estivesse habituado no time profissional. E aí que a gente coloca poucas apostas em jovens. Lembra aquela história de que o Fluminense tem que ter tantos por cento de jogadores da base no elenco profissional? Pô, ter no elenco profissional é balela, né? Porque se o cara não bota nem no banco, que adianta o cara tá treinando lá no CT se ele não jogar? Então, a falta de utilização dos jovens é tanto culpa do Zubeldia como da diretoria, que não reforça a ideia de que o Fluminense é um clube formador, é um clube que tem como selo Xerém e que é impossível não ter jovens para atuar no elenco profissional do Fluminense. Então, isso também é parte da diretoria. E aí a gestão esportiva como um todo. O trabalho do Mário, enquanto gestor esportivo ali, não o Mário presidente, tá? O Mário agora, 2026, que
tá com cargo. Eu falei gestor esportivo, diretor de futebol, sei lá o cargo do Mário, né? Mas esse cargo do Mário de 2026 é ruim. O trabalho do Mário 2026, Mário 2026 é ruim. E não pode viver do passado, não pode viver do Mário presidente. O Mário presidente já foi. A gente tem que tratar do Mário responsável por contratações, por gestão do grupo. Esse aí é ruim. Então essa parte da culpa da diretoria. E o treinador também não podemos deixar de citar as escolhas para montagem do grupo de jogo, escolhas que vão para o banco, escolhas que entram no jogo, leitura de jogo. É claro que o Fluminense estava perdendo meio campo para o Vasco. Claro, a gente sabia que isso ia acontecer. A gente já sabia antecipadamente que o Vasco iria usar os 3 volantes. E o Fluminense não fez nada para lidar com isso. O Fluminense precisava força no meio campo. Tanto é que quando o Nonato entra no segundo tempo, o Fluminense melhora. Ah, porque o Nonato é um belo jogador? Não, mas é porque aumentou a quantidade de jogadores no meio-campo, dando superioridade ao Fluminense no meio-campo. E aí o time começa a jogar melhor. Então, essa falta de leitura antecipada, ou às vezes um clique que tem que dar no jogo, o Zubedi está deixando a desejar. E, claro, a pouca evolução do clube após a parada da Copa do Mundo. Pô, a Copa do Mundo foi feita para o clube treinar, fazer um intensivão ali com os fundamentos que precisavam, organizar taticamente, treinar jogada ensaiada, para o time evoluir. E o que a gente viu? Nada. Curioso caso de Benjamin Button do Fluminense. O Fluminense está regredindo jogo após jogo. E por fim, eu também não quero deixar de citar os jogadores. A queda de rendimento de alguns jogadores. Lúcio caiu assustadoramente. Savarino caiu muito. Canobi, eu não sei se caiu ou se ele é assim mesmo. E aí, às vezes, ele é certo. Por exemplo, ele faz o gol ontem, que ele chutou na trave. Ó, o Canobi fez uma boa partida. Aí não fez? Péssima partida. Enfim, Canobi, ele é isso. Entrega correria e tal, mas nada demais. Mas outros jogadores caíram de rendimento, né? O Hércules caiu de rendimento. O Arana nunca teve rendimento. A lateral direita com o Guga, o Samuel Xavier também não consegue apresentar bom desenvolvimento. Enfim, então a gente tem vários pontos aí, vários jogadores que estão sem conseguir contribuir efetivamente. O Martinelli fez um péssimo primeiro tempo, mas fez um ótimo segundo tempo, então equilibra, né? Mas é isso. Então, jogadores também têm sua parcela de culpa, né? Então, as três partes, eu colocaria assim: Zubeldia, 50%. Eu colocaria assim: diretoria, a culpa da diretoria é 50%, montagem de elenco, parte do mercado, que eu já falei. Zubeldia, 35%. E jogadores 15%. Eu acho que essa é a divisão. Ah, o Zubeldia tá pouco, só 35%. Não, não, não tá pouco. Mas claro, se ele tivesse jogadores melhores, ele poderia estar dando um desempenho melhor. Mas ele também tem muita culpa. Então, dentro desse cenário, né, não tem como a gente trocar jogador. Não tem como demitir ninguém no comando Fluminense porque não somos uma SAF. Talvez se fosse, poderia o conselho gestor da SAF demitir o CEO por incompetência. Não tem como fazer isso. Então só sobra o treinador. Por isso, eu acho que no meu dia tem que cair. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um pouco trabalhoso fazer o vídeo dessa forma, porque eu tive que estruturar alguns pontos. Eu não costumo falar tudo que vem na minha cabeça na hora e pronto. Mas eu quis estruturar para a gente poder pensar direitinho nos pontos que fizeram o Fluminense chegar nesse momento. Então, pô, dá essa moral aí. Deu trabalho. Ainda mais agora na edição, que quem edita sou eu. Então eu vou pra edição agora, acabando o vídeo. Vai me dar um trabalho pra editar, porque eu errei pra caraca. Não tenho costume de ficar falando, olhando o roteiro, né? Eu faço de cabeça, então eu vou ter que editar pra caramba. Então vai me dar um trabalho. Dá essa ajuda aí, você é importante. Valeu e fui.